uma, 2 horas conversando, eu e Henrique. Aí ele falou assim pra mim, cara, sabe o que você podia fazer? Eu falei, o quê? Eu falei, cara, faz o que o Pinóquio fazia. Eu falei assim, o Pinóquio, ele cuidava dos artistas, ele ia pro show, analisava o show, melhorava o show, fazia... Ele era mais... Ficava mais... Mais linkado íntimo, com o artista. É. Não só a produção, saiu do estúdio já não tenho mais contato. Exato. Aí ele falou, faz isso, cara. Aí eu falei, tá bom, vou fazer isso. Aí foi quando eu comecei, assim, aí num show. O Henrique te deu esse start. Aí eu falei, caramba, mas pra mim fazer isso eu tenho que estar em Goiânia. Ah. Aí eu falei assim, bom, já tô com os meninos, né? O Zé e o Rodolfo, já queria que eu mudasse pra cá. Beleza. O Henrique já falou isso pra mim, e as meninas moram lá, e já tem o João Neto Frederico também, que já mora lá. Eu falei, então tem que mudar agora. Aí eu peguei e vim, mudei pra cá. Foi em 2020? Eu mudei em dezembro de 2023. 23. Fez um ano agora. Oi, gente, tudo bem? Hoje o Nath pode estar aqui com uma pessoa muito especial. Uma pessoa totalmente low profile. E quando eu chamei ele falou assim, Nath, você tem certeza disso? Porque eu sou uma pessoa tão vergonhosa pra falar nas câmeras. Eu falei, cara, só conta a sua história, porque ela já é incrível. E só vamos resenhar. Então eu consegui o inevitável aqui nessa casa hoje. E eu tô muito feliz. Moisés Rufino, é isso? Isso. Obrigado pelo convite. Obrigada a eu. Moisés tá assim, Natália do céu, pelo amor de Deus, me ajuda. Morrendo de vergonha. Acho que é mal de produtor, né, gente? Eles não... É só de trás ali dos seus instrumentos, das suas câmeras. Mas é o que eu falei pra você. A história de vocês incentivam outras pessoas. E pessoas têm curiosidade de saber por quê? Quem é ele? O que ele faz, o que ele come, onde ele vive. Obrigada, viu? Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho, que eu acho que é muito importante pra música sertaneja, principalmente. Exato. E pra galera saber como é que funciona os bastidores de uma produção, de tudo, né? Todo como funciona, né, Moisés? Quem é Moisés Rufino? Como Moisés Rufino começou com esse trajeto da música? Eu comecei... Na verdade... Meu avô tocava sanfona, mas eu nem sabia que ele tocava sanfona. Aí eu morava na casa, lógico. Né? E eu não conhecia instrumento, nada. Aí minha mãe, morava uma prima da minha mãe com ela. Isso onde, Moisés? Em São Paulo. São Paulo. Você é paulista? Paulista. Olha ele. Capital, nasci no Hospital real. São Paulo. Nossa, paulista, e registrado meu. na Rua Augusta ainda. Eita Deus! Aí minha mãe vendia joia, na época era moda. E minha prima pegou umas joias da minha mãe, saiu pra vender e nunca chegou o dinheiro dessas joias. Ué, gente. Aí minha mãe começou a cobrar minha prima. Aí minha prima um dia chegou com um violão em casa. Disse, não conseguiu dinheiro, então vou te dar o violão como pagamento. Tá de brincadeira. Aí acho que eu tinha uns 5 anos de idade, isso aí, 4, 5 anos de idade. Aí ficou o violão jogado lá e um dia eu peguei o violão e comecei a cantar o parabéns. Eu tirei o parabéns. Já ali de ouvido. Foi. Aí nisso meu pai chegou do trabalho com um amigo dele que era músico. Olha as coisas linkando, gente, eu adoro isso, muito juro. doido. Isso é muito bom. Aí o amigo do meu pai falou assim, presta atenção nele, ele tá tocando parabéns e ninguém ensinou ele. Aí meu pai... esse amigo do meu pai já fazia aula com um senhor que era maestro. Aí colocou eu pra estudar nessa escola. Escola de música? Não, era um maestro. Ah, tá. Ele era maestro da Sinfônica de Santo Amaro, em São Paulo ali. Que incrível. Aí eu comecei a estudar com esse maestro e eu estudando com ele, e ele não tocava em nada, assim, eu ficava prestando atenção nisso. Aí ele dava aula de canto, aula de sax, aula de sanfona, aula de piano, violão. E eu ficava observando ele, assim. Falei, caramba, mas ele não toca em nada. Aí eu guardei isso na minha cabeça, né? Isso com aquela idade ali, 5 para 6 anos. Isso. Não, aí eu já tava pouquinho mais velho. Tá. Aí eu estudava violão clássico com ele, aprendi a cantar umas músicas sertanejas, que ele era um senhorzão já. Que massa. Aí aprendi a tocar umas músicas sertanejas. A primeira que eu cantei foi a Xalana. Nossa, só isso, bem tranquilo a música sertaneja que ele aprendeu. Aí eu sei que fiquei estudando esse violão clássico um tempão, estudei 5 anos com ele, violão clássico. Só que eu sempre gostava de música sertaneja, eu via. Tinha uma raizinha lá, né? Meu pai saía pra trabalhar de madrugada e deixava o rádio tocando e sempre tocava aquelas... Era sempre na AM, né? Porque FM ainda não tocava
Nossa. A música A sertaneja. sertaneja, é verdade. Não tinha ainda. Sim. Era só música internacional que tocava em shows, essas coisas assim. Uhum. Aí passou um tempo, meu pai tem um tio que era advogado, ele era engenheiro agrônomo, veterinário. Uhum. E ele tinha muita influência com algum contato, sabe? Contatos É, pessoais. isso. Aí ele colocava todo mundo da família para poder estudar alguma coisa disso aí. E meu pai falou assim, ó, você vai ser engenheiro agrônomo. O ano que vem, eu estava na 8ª série, ele falou assim, o ano que vem você vai pro Rio de Janeiro e você vai morar lá, onde seu primo morou, e você vai se formar em engenharia. Aí eu falei assim, caramba, já pensei, não vou, não quero ir. Já te deu alguma vez? Aí aconteceu que um dia na saída da escola, Olha isso. é muito doido, eu vi 3 caras conversando. Não, vai ter um ensaio hoje, eu nem conhecia eles. Ó, o ensaio hoje é 2 horas da tarde. Aí eu parei e voltei, falei, vocês têm banda? Aí o cara falou, tem. Eu falei, o que tem na sua banda? A gente tem bateria, teclado e guitarra. Eu falei, vocês têm baixista, não? Eu falei, não. E meu primo, eu tinha um primo que tocava baixo e eu tocava algumas coisinhas no baixo. Já tava ali também, né? Aí eu tentava tocar tudo. Aí eu falei, cara, deixa eu entrar na sua banda, já tentando fugir de ir pro Rio de Janeiro, sabe? A intenção nem era. Caramba! Eu queria fugir de ir pro Rio de Janeiro, porque eu não queria ficar longe do meu pai e da minha mãe. Aham. Aí ele, não, então vamos, o ensaio hoje é 2 horas da tarde, você quer ir? Eu falei, vou. Aí eu cheguei em casa e falei, pai, entrei numa banda. Aí ele, Começou sério? a confusão. Vai ter ensaio hoje 2 horas da tarde, você me leva lá. Aí eu peguei o baixo e fui. Aí no dia que a gente chegou lá, era o guitarrista que cantava também. Aham. Você lembra o nome da banda? Era Reação Química. Nossa, bem coisa de escola mesmo, né? De escola mesmo. Aí no mesma hora, assim, eu nem toquei o baixo, assim. Ele, cara, eu tenho um sonho de tocar baixo. Você não quer ser o guitarrista da banda e eu ser o baixista? Eu falei, lógico, que eu gostava de tocar mais guitarra, né? Vocês trocaram. Aí trocamos assim na mesma hora, assim. Aí a gente montou essa banda, montou não, a banda já estava montada, eu entrei, Sim, né? você Aí eu sei nela. que essa banda, eu fiquei, acho que uns 15 anos, mas com essa formação foi uns 5 anos. Aí uns foi saindo. 15 anos você ficou com a banda? 15 Caramba, anos. Moisés, e aí? Aí a gente tocava rock, né, na verdade. A gente A referência era rock and roll. era rock and roll, Aí a gente começou a conhecer uns Isso grupos. em São Paulo, em mas São vocês Paulo. faziam show pra fora também já? Você Não, a gente era tocava só igreja. Ah, era a banda de rock evangélica? Não, Nada? tocava tudo, era quermesse de igreja, tinha festa. Que massa! E aí? Aí a gente ficou com essa banda, aí uns foi saindo, aí fui procurando o outro, até que a gente começou a montar uma banda sertaneja. A gente conheceu esse cara que cantava e tocava o baixo, ele saiu, a gente começou a procurar outros cantores e não achava outro cantor para cantar rock, a gente começou a achar cantor sertanejo. O sertanejo chegou. Aí a banda começou a virar banda sertaneja. Aí a gente montou essa banda, aí já virou, era 4, já virou 6. E o nome? Aí a banda era Filosofia, mudou o nome. Não! Aí trocou o nome pra Filosofia. Pelo amor de Deus. Nada a ver. Bem nome de música sertaneja, né? Enfim, de banda. Aí a gente ficou. Aí é engraçado que a gente foi participar de um festival pela Tropical FM, que é uma rádio. Tropical. E na época a gente participou desse festival. Eu até lembrei o nome do rapaz, era Cláudio Santos, o nome do apresentador do programa, né? A gente participou desse festival. A gente ficou em segundo ou terceiro, eu não sei se foi alguma coisa assim. Segundo, eu não lembro se foi segundo ou terceiro lugar. E você estava na pré-adolescência? Eu tinha 15, 16 anos. 16 anos, Aí a gente ganhou esse festival, aí o que aconteceu? Aí como a gente ganhou o festival, e o baixista era o segunda voz, e tinha o primeira voz. Como a gente ganhou o festival, eu acho que eles acharam que já poderia virar uma dupla, né? Isso já estavam cantando sertanejo. Cantando já sertanejo. Tava rolando sertanejo ali. A gente já fazia música própria da banda, cantando. Olha, na composição. Tá.
Aí eu já fazia os arranjos da banda também. Já começou É. bem, né, Moisés? É. Aí a gente ganhou esse festival. Aí um dia o telefone tocou. Meu pai era o Cláudio Santos. Meu pai, o Cláudio Santos ligou, ó, o pessoal da Sony Music quer uma reunião com vocês. Só que isso foi à tarde. Só que na parte da manhã a banda tinha acabado. Você tá de brincadeira. Porque o cantor e o baixista resolveu sair pra montar uma dupla. Ah, você tá de brincadeira. E aí? É, que eles queriam fazer a gente a primeira banda sertaneja do Brasil. Aí a Sony Music ligou pra gente pra poder fazer uma reunião. Pra tentar... Sim, entender a banda. Entender, é. Ah, Aí meu pai falou assim, ó, a banda acabou. Aí o Cláudio Santos, não, mas tenta fazer a banda voltar. Meu pai, não tem como mais não, porque os cantores resolveram fazer uma dupla. Aí, meu Deus. aí parou por aí. Gente, e vocês nem um momento pensaram tipo, de chamar a banda e falar, ó, essa é a proposta. Não. Não, meu pai nem quis mais, assim. Deu uma Ele ficou... Não tem como voltar mais a banda. E aí, depois disso, que você teve essa banda, que você participou desses festivais, como é que foi, assim, o indício pra... Você continuou na música? Aí continuei na música. Aí continuei com a banda ainda. Aí eu Ah, montei tá. outra banda. E os músicos que tocavam com a gente não tinha muita percepção de tirar música, de escutar, aprender a ouvir. Então eu fazia tudo. Eu tirava a bateria pro baterista, tirava o baixo pro baixista, tirava o teclado pro Você tecladista. já tava tocando todos os instrumentos. Porque eles não sabiam literalmente. tirar e tinha uma época assim, na minha época assim ainda, aí não é facilidade que hoje tem, que você tem de tirar uma música. Hoje tem um programinha chamado Moisés que você tira tudo. Na minha época você tinha que colocar na rádio, colocar o REC na fita, Nossa, né? pior. Aí E na hora que a dali música tirar. tocava, você apertava o REC. Pra você, aí você perdia a introdução. Meu Deus, é verdade. Você perdeu a introdução. É. Aí daquilo que você ia tirar a música. Aí eu descobri que você invertendo os fios atrás da caixa de som, cortava alguns instrumentos. Aí você ouvia o violão separado. Eu ia fuçando, sabe? Claro, sempre. Mas tem que ser, né, nego? Mas acho que é da profissão, já é o dom de vocês, né? É. Fazer isso. Isso aí não Fuçando. fuçando e procurando meios de se comunicar com a música, entender a música, né? Aí a gente montou outra banda. Aí essa banda ficou 10 anos, eu acho. 10 anos. Aí já mudou o nome, aí virou Estrada Country Show. Agora acho que dá uma melhorada, viu, gente? Agora tá voltado pro sertanejo. Aí a gente tocava sertanejo e country e vaneira, que na época em São Paulo a vaneira, vaneira, na época da tradição, tava estourada. Então a gente abria todos os shows que tinha nas casas famosas em São Paulo. Era estância, era festa de peão Festa também. de peão, a gente, aham. Americana, Vocês Tapicirica. estavam abrindo A shows gente ali abria do show, do A gente era uma sertanejo. banda bem conhecida em São Paulo. A gente, quando fazia show numa casa noturna, a gente fechava a casa, fazia quarteirão pra ir pro nosso show. Caramba! E aí, era uma dupla sertaneja também? Não, era uma banda, a gente era cantava uma banda em inglês. Caramba! Cantava em inglês. Que tudo. top! E cantava sertanejo sertanejão. também. E a vaneira. E aí? Aí essa banda durou 10 anos e a gente sempre nunca teve investidor para poder ajudar a gente. Então tudo que a gente pegava, a gente investia na própria banda, né? Tá. A gente não tinha instrumento bom, até que um dia eu falei com a banda assim, falei, cara, como a gente não tem instrumento bom, vamos vender esses instrumentos que a gente tem e vamos fazer um acústico. Vamos fazer tudo acústico, só violão, baixo e... Aí ele, não, você tá viajando, não vamos fazer isso não. Aí eu falei... Sua mente pô, sempre inquieta, né? eu sempre tentando buscar alguma coisa assim. Alguma coisa diferente. Aí passou um tempo assim, aí veio o Bruno Marrone e estourou com aquele acústico. O Assim, acústico. com a mesma ideia que eu tive, assim. Lógico, a gente não ia ter um investimento, assim, mas pelo menos teve Mesmo a ideia. assim? E eu tentei fazer Sinal isso, que né? você já tinha visão também, né? Tipo, vamos puxar pra esse lado aqui, que o negócio porque eu não via vai dar ninguém bom. fazendo, né? Exato. Aí eu tentei fazer isso, aí acabou que eles não quiseram e... Aí chegou um tempo assim que eles acharam que como era eu e meu pai que tomava conta da banda, e eu tinha um primo que ele era deficiente visual e ele que vendia os shows. Caramba. Aí eles começaram a achar que a gente tava, tipo, meio que pegando uma parte a mais. Já sempre vai existir, né? Essa... Aí eles resolveram tirar Essa meu rixa. primo da banda. Assim, a gente vai tirar o seu primo porque não tá somando. Aí eu falei, rapaz, mas como é que você vai tirar o vendedor de show? É ele que vende show da banda. E tiraram o real.
Mandaram Aí seu primo resolve- embora. não, assim, a gente fez uma reunião, falou assim, a gente vai tirar ele. Falei assim, então tá bom, já que você vai tirar ele, então também saio. Aí, então já que você sai, então tá bom. Então eu saí da banda. Aí meu primo pegou na mesma hora, voltou pra banda. Aí eu Mentira, falei- Moisés. Aí eu falei pro meu primo, você é o Não safado. era pra ser. Eu saí da banda por causa de você, aí eu saio e você entra de volta, porque... E isso assim, vocês fazendo shows. Fazendo tá show, tudo daquele jeito. É. E aí você saiu da banda. Aí eu chamava saí da a banda banda. mesmo? Fala de novo. Estrada Country. Estrada É. Country. Ah. Aí eu fiquei meio perdido. Porque quando eu ia pra show, assistir show, que a gente abria show, eu não queria ver o artista, eu queria ver os músicos, eu queria ser amigo do Albino, desses caras, sabe? Aham. Aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou chegar perto desses caras? Eu queria ir no camarim conversar com eles, assim, conhecer, assim. Os músicos. Os bastidores. Os bastidores. Querendo ou não, é. são os bastidores. É. Ah. Aí, quando eu saí da banda, eu fiquei meio perdido. Porque eu não conhecia E ninguém, agora? eu só tinha minha banda, né? Eu não tinha contato com E músico. através da sua banda você conhecia as pessoas, né? Você chegava a ter, a gente fala network, né? Mas Aham. conhecimento de outras pessoas que estavam também nesse meio. Sim, agora, eu não lembro como é que quando acabou minha banda, eu sei que eu fui parar numa banda de forró. Eu não sei como é que eu não lembro, assim, na minha mente, como é que eu fui entrar nessa banda de forró. Eu sei que eu entrei na banda de forró. Em São Paulo? Em São Paulo. Ah, Que o sertanejo deu uma baixada, sabe? Deu uma caída. tem, né? Sempre tem, é normal. Esses tempos, né? Às vezes a gente vê o povo hoje desesperado, tal, mas é normal. A gente acompanha tudo, assim, é normal. Exato. Eu falo a Aí- mesma coisa. Aí, esqueci onde eu tava. Pera. Aí você tava na banda de forró. Ah, tá. Aí eu conheci a... Porque aí aí você chegou na banda do forró. cheguei nessa tipo, banda de forró. Foi estranho aí- pra você? Do sertanejo, do country pro forró? Não, porque a gente tocava também. Foi, né? Música é música, É. né? Não importa. Ah. A gente chegou a tocar uns forrozinhos também. Na época do Fala Mansa, Fala Mansa. estourou. Então a gente já, dependendo do lugar que a gente ia tocar, tinha que tocar. Tá. E uma parte que eu esqueci, que na época da minha banda, era vergonhoso você ter um sanfoneiro na banda. Era vergonha lá em São Paulo. Quando você chegava com um sanfoneiro, o povo tirava sarro. Porque você tinha que fazer a sanfona no teclado. No teclado. Aí eu tive a ideia, falei, vamos colocar um sanfoneiro na Olha banda esse Moisés de novo. Ô, bicho pra dar uma diferença? E tem que Porque ter a não- gaita, né, nego? Pô, Aí o que acontecia? A gente chegava nas casas de show, aí o povo escrevia no camarim, banda Estrada Country Forró Show, pra zoar, sabe? Aí ficava zoando essas bandas aí que tem sanfoneiro, não sei o quê. Olha que bosta, e ficava meio assim, sabe? Caramba, mal Eles tinham sabia, um né? preconceito, Tinha um preconceito. Aí eu fui parar nessa banda de forró. Nessa banda de... Aí eu toquei, eu acho que uns 6 meses nessa banda de forró. E conheci outros... Tá, o network, outras músicas. vai conhecendo. Uhum. Aí eu conheci um cantor de forró que conhecia o Tivas. Miguel, que é um compositor famoso. Aham. Né? Ele fazia composição com a Fátima, com... Sim. Várias, sabe, Já essa tava ali geração, naquele meio, tá. Aí eu conheci o Tivas, acho que era em 2006. Eu comecei a trabalhar com ele lá. Aí eu comecei a fazer as guias dele. Aí ele fazia as composições lá com o Carlos Randall e ele. Aí ele fazia pra mostrar pro Zezé, Daniel, ele tinha sempre... Tá. Que era a galera que ele gravava, né? Aí eu comecei a fazer guia pro Tivas. Era ruim E demais. você manjava essa coisa de guia? Você já entendia o processo da guia ou ainda não? Você conheceu com ele? Não, eu fazia os arranjos da minha banda. Sim, mas não assim, era guia. Eu fazia o arranjo aqui e passava pro músico. Tá. Aí eu tive um amigo que falou assim, cara, eu aprendi a gravar. Aí a gente tentava gravar em casa, mas era o computador que a gente ganhava, nem tinha dinheiro pra comprar computador. Nem programa, nem nada. dava nem, pra gravar, nem tinha. porque a gente nem conseguiu gravar, na verdade. Uhum. Aí eu fui pro Tivas. Aí eu fiquei com o Tivas lá. Aí eu conheci o Emílio, que era um cantor de forró da banda dele. Na verdade, eu conheci o Tivas através do Emílio. O Emílio montou uma banda de forró, me chamou. E o Tivas era empresário da banda de forró do Emílio. Olha, Aí as o conexões. Aí o Emílio foi e me apresentou pro Tivas. Aí eu comecei a produzir a banda de forró. Ali já começou. Aí o Tivas, não, faz minhas guias e tal. Eu comecei a fazer as guias pro Tivas. Uhum. Aí um dia a gente gravou um DVD e o Tivas chamou o André Mota pra mixar. Que é o André Mota que faz as mix hoje pra mim de tudo. Aham.
Aí eu conheci o André Mota. Aí a gente ficou amigo ali, mas se distanciou, continuou no Tivas. O André Mota ficou mixando um tempo pro Tivas ali. Tá. Aí o André conheceu o Edinho Ed Júnior, que é lá do Tatuapé, que era um produtor Tá. que produziu o Bruno e Marrone também. Ah, lá Ele- naquela. Tá, é. tá. Aí o André foi trabalhar com o Edinho e eu fiquei lá no Tivas. Uhum. Aí o André sempre ficou falando de mim pro Edinho, sabe? Ué, É. conhece esse menino. Esse menino é bom. É sempre assim, né? É. Ah. Aí o Edinho... Aí um dia o Edinho me chamou. Não, eu fui gravar um trabalho lá no Edinho. Apareceu uma dupla pra mim produzir, eu fui lá pro Edinho. Aí eu conheci o Edinho. Aí você já tava na produção. Você já não tinha mais a banda, certo? Sim, não tinha mais a banda não. A banda já tinha acabado. acabado. E aí você já foi pra essa parte de guia, É, estúdio. é. Tá. Aí eu conheci o Edinho foi me chamou pra trabalhar com ele. Só que lá no Edinho eu não fui pra trabalhar pra fazer arranjo. Eu fui trabalhar pra editar, que eu sabia editar, e afinar a voz. Então eu fazia isso lá. Tá. Aí teve um dia que o João Bosco e Vinícius saiu lá do Borges e foi parar lá no Edinho pra produzir. O Edinho produzir eles. Aí o Edinho produziu uma música, Girassol, que tocou bem. Aí eu fui dar continuidade no trabalho assim Sim. do João Bosco e Vinícius. Aí o João Bosco e Vinícius apresentou outra música pro Edinho fazer o arranjo, sabe? E ele já tinha feito 5 arranjos que o João Bosco e Vinícius não aprovava. Não tinha É. rolado. Aí o Edinho, acho que ele pensou assim, bom, vou ver se o Moisés consegue. Vou chamar esse menino É. aqui. Aí ele chegou, Moisés, vem aqui. Falei, o que foi? Cara, eu tô com um BO aqui, porque a gente fez aquela música lá do João Bosco e Vinícius, agora ele mandou outra e já fiz 5 arranjos aqui, eles não aprovam, cara. Então, você não consegue fazer pra mim? Aí eu falei, faço. Ah, tô Porque, aqui. cara, eu não posso errar agora. Porque se eu errar agora, pode ser que eles não vão querer mais fazer mais nada. Então, eu não posso errar. Aí eu Moisés, falei, quantos tá bom. anos você tinha nessa época? Ah, essa época eu já tinha Agora eu vou confessar a idade dele, uns gente. 25, 26, Era novo. por aí. Sim. É, Mas já tava na lida, né, nego? já. Ó. E aí foi quando surgiu a proposta Aí o Edinho de me ser... mandou a música, eu falei, me manda a música. Aí eu fui, saí do Tatuapé, morava na Zona Sul, em Santo Amaro. Uhum. Aí eu fiquei dirigindo e colocando a música assim pra ouvir, né? Aí veio a ideia da música. Aí eu já catei o celular e fiquei, não, e já fiz Você a fez ideia. ali no Fiz carro. a ideia, que é Olha a louco. música Lugarzinho na Sua Cama, Ah, que é do João Bosco e Vinícius. Se você me perguntar, não quer? Dá um lugarzinho nessa cama pra eu deitar. É uma música que fala assim. Aham. Aí eu... Vou colocar na edição. Calma, para as pessoas saberem que música que é. Aí eu fiz esse arranjo, eu cantei. Eu já peguei o celular, comecei. Aí eu gravei. Aí eu cheguei em casa, eu já desci do carro empolgado. Falei, Edinho, eu já fiz o arranjo. Aí ele, sério? Não é Mas você possível. acabou de sair daqui? Não, mas eu já fiz. Ah, Aí fui pro estúdio de manhã, saí de casa às 5 horas da manhã. Aí cheguei, montei uma parte lá e cantei o solo pra ele. Aí eu falei, só que o solo é de sanfona. E o dererê é cantado. Não pode ser dererê não, tocado, ali, né? ali. Ah. Aí eu peguei e fiz. Aí ele chamou Bolinha. A Bolinha foi lá Nossa, e olha fez. o Bolinha entrando na parada, meu Deus, Bolinha que fez. top. Aí Bolinha mandou- é um sanfoneiro, gente. Maravilhoso, inclusive. Um artista incrível. O Bolinha é incrível. Aí ele mandou pro João Bosco e Vinícius e Da aí hora. aprovaram o arranjo. Eita, falou, é isso aí. Moisésão entrou na parada. Ah. Aí o Edinho falou assim, não, agora você vai fazer todos os arranjos. Se lascou. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz arranjo da Amiga Linda e da... todo aquele... Aquele trabalho do João Bosco, eu fiz os você arranjos. começou ali, com o João Bosco e Vinícius. Foi a primeira oportunidade que eu tive, que o Edinho me deu de fazer um arranjo pra um artista maior, Que assim. massa. Aí depois a gente fez o Cléo de Baia e Rafael, Uhum. Isso tudo ali no estúdio do tudo no Edinho. estúdio da Edinho. Uhum. É. Aí eu, como era muito longe, eu tava ficando muito cansado, assim, porque São Paulo é doido, né? Você Meu sai... Deus. É que Pra a mim, gente- pra mim começar a trabalhar no estúdio 9 horas, eu tinha que sair de casa às 5h30 da manhã. Exatamente. Aí você chegava no estúdio 6h30, aí tinha que ficar esperando. Todo aquele trampo. Aí começou a ficar muito cansativo. Aí eu falei, Edinho, deixa eu começar a fazer as coisas em casa. Aí ele, vai, pode ficar fazendo na sua casa. Aí um dia um compositor viu, eu acho que ele viu essas músicas assim, e me chamou pra fazer o Lucas Macena, um compositor lá de Fortaleza.
ele pediu pra mim fazer um arranjo de uma música dele, né? Aí eu fiz a música dele. Aí um dia ele falou assim, Moisa, você não faz uma guia pra mim, não? Aí eu falei, que é isso? Aí ele é uma guia de... Que é isso assim, né? Como é que ele queria, né? Sim, o que você quer? Como, né? Mas como é que você quer? Não, só um voz e violão, assim, pra mostrar pros artistas. Aí eu falei... Aí eu não tava com vontade, sabe? Aí eu falei, cara, fazer guia... Aí, porque as guias que eu fazia no Tivas era um pouquinho diferente. A gente entrava com era como se fosse tocar ao vivo, sabe? Ali já. Não era guia eu fazer. Pronta, né? Uma guia pronta, tá. Aí um dia eu parei assim, fiquei pensando assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer a guia para esse compositor como se eu fosse fazer um arranjo valendo para um artista. Aí eu peguei e fiz a guia pro Lucas. E mandou a E guia mandei pronta. pra ele. Guia, gente, pra quem não sabe, eu gosto de refrisar bastante para as pessoas novas que estão chegando. Guia é meio que é um protótipo ali, a música, a letra da música, você manda pro produtor ou pro guieiro, que hoje se fala, né? Guieiro. E ele vai lá e coloca o instrumento pra música criar uma identidade, um corpo. E aí vai da pessoa aceitar e entender o produtor. Às vezes tem muitos, não sei se o Moisés é dessa forma, eu gostaria até de perguntar pra você se você respeita muito essa guia, né? O que o compositor manda pra você, ou o próprio artista e o próprio produtor transforma aquela guia conforme foi mandado. Então, guia é a letra. Chega ali a letra, a composição na voz e no violão, ou no teclado, ou na sanfona. Hoje tá mudando bastante. Hoje tem guia que chega pronta, que é o que o Moisés está contando agora. Aí você mandou pra esse cantor lá do Nordeste. Mandei pra ele. Já a guia pronta. Com bateria, com sanfona, com teclado. Porque antigamente, assim, a galera fala que, tipo assim, as guias eram só voz e violão, né? Voz e violão. Aí eu fiz já com tudo, assim, como se fosse uma produção mesmo. E ele pirou, óbvio. Ele gostou, aí no outro dia ele me ligou. Moisa, já vendi a música, você faz outra música pra mim? Eu falo, faço. Aí eu fiz, Moisa, já vendi a música. Aí eu comecei a fazer guia pra ele vendendo as guias. Aí eu não sei como é que entrou em contato que o pessoal de Goiânia me achou. Aí foi a mesma coisa, comecei a fazer a guia pro pessoal, pra Dani Lima. A galera foi enxergando uma guia pronta, porque é esse homem, né? Aí as guias foi começando a entrar no... Ainda mais aqui no Goiânia, né? Aí eu comecei a fazer guia pra Rafaela, da Rainha Rafaela. Rafa Miranda. Aí fazia pra Dani Lima. Fazia pra galera, a maioria, todo mundo de Goiânia aqui, né? Aí as guias começou a vender tudo, assim. A galera vendeu, entrou música e... Aí eu parei de fazer arranjo pro Edinho e fui mexer só com guia. Você parou de... Você mixava também? Não, mixar não. Não. Aí quem era o André Mota. Ali já era o André Mota. O André Mota. Aí eu comecei só a mexer com guia. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. E quando que foi a proposta de chegar até Goiânia? É recente? De Goiânia? Morar em Goiânia tem 1 ano, mas eu comecei a vir em Goiânia em 2020. É recente, se for parar pra pensar. Recente. Foi através de guia. Eu não sei se foi a Dana ou Papada que foi lá pro Rodolfo e começou a soltar minhas guias. E o Rodolfo perguntou pro Israel, falou assim, ô compadre, você mudaria alguma coisa nessa guia aqui? Ô compadre, é o jeito dele falar mesmo. Aí não, pra mim tá pronta. Aí pra mim também tá pronta. Aí o Rodolfo perguntou, falou assim, será que se eu ligar pra esse guia ele vem fazer os arranjos aqui do nosso trabalho? Aí os compositores falaram assim, acho que vem. Isso em que ano? Em 2020. 2020 mesmo? 2020. Aí eu já tava tranquilão, assim. Já tinha juntado uma graninha, construído a casa do meu pai, que meu pai sempre... Esteve com você. Sim. Meu pai, ele me sustentou até os 32 anos. Estava ali com você, ele na parceria. Confia, não, vai. Eu com 32 anos, com 2 filhos, meu pai pagando escola dos meus filhos. Comprando comida e acreditando. Vai. Que top. Não desanima, não. Vai. Aí eu tava fazendo as guias, já tinha... Tendo um salário, assim, legal por mês, né? Porque eu fazia muita guia. Aí eu construí a casa dele, fui levantando, eu construí a base da casa dele, mas não tinha dinheiro para construir a parte de acabamento, que era muito caro, né? É o pior, né? É o pior. Aí o Rodolfo foi e me ligou. Eu já tava até assim, tranquilo, até... Tipo assim, eu não sabia muito bem quem era Israel Rodolfo, né? Porque eu tava só focado nas guias. Nas guias. Aí o Rodolfo me ligou,
Aí ele falou assim, você vem aqui pra Goiânia fazer umas guias pra gente? Eu falei, vou. Aí que dia que você pode vir? Aí eu até dei uma enfeitada uma no enfeitada, pavão. assim, eu podia ir no outro dia. Aí eu falei assim, cara, eu posso ir daqui 20 dias. Mentira, você deu uma dessa, mas... Rodolfo, aí, ó. Você já contou isso pra ele? Não. Em primeira mão, Rodolfo. Nunca ó o contei. Miguel. Aí ele, não, tá bom, o Bissa vai te chamar aí, que é o empresário deles, né? Tá. Aí o Bissa vai te chamar aí vocês acertam a aérea e você vem pra cá. Aí eu falei que tá bom. Aí eu já liguei pro Mota, né? Que o Mota era sempre assim. Sim. Aí eu falei, Mota, você não sabe quem me ligou. Aí antes eu fui pesquisar quem era Israel Rodolfo, né? Eu falei, deixa eu ver quem é. Foi puxar a capivara do Israel Rodolfo, que massa. Aí eu falei, caramba, é esses caras. Aí eu liguei pro Mota, falei, cara, você não sabe quem me ligou. Aí ele, quem? O Rodolfo, cara. Aí ele, sério? Ele falou pra mim fazer umas guias pra ele lá. Aí, então vai, pô. Eu falei, não, vou sim, já vou. Aí eu marquei que o Bissa me ligou, mas a gente marcou, Que eu lembro, era pro massa. dia 20. Aham. Eu não lembro o mês. Aí eu vim pra cá, pra casa do Rodolfo. Aí, Nisso, deixa eu só voltar na nossa ordem cronológica Aham. aqui. Porque você já tinha feito João Bosco e Vinícius, mas através de outro produtor. sim, eu só fiz os arranjos, né? E os arranjos, eu não produzia. né? Não a produção, mas os É. arranjos. Você já estava participando desse Sim, meio. Teve algum outro artista, assim, renomado, que você trabalhou nessa área junto com o Edinho? Cléo de Barra Rafael, Que é o de Barra Rafael, foi o João Bosco e Vinícius. João Bosco e Vinícius. Aquele cantor... Eu fiz Edu e Maraial, que era uma dupla famosa lá no Nordeste, que o Edinho fez também. Foi tudo uma escola ali, né? É, o Edinho foi uma escola. Ali foi um laboratório, né, Moisés? Que massa. O Edinho foi E aí, que me deu as e aí oportunidades. chegou em Goiânia. Vamos fazer guia. Aí fiz as guias do Israel Rodolfo. Só que assim, eu tem muito músico que é gênio, assim, já chega tocando. E eu sempre fui, assim, fazer o boom, tá. Agora a caixa. Eu sempre fui muito lento, porque eu gosto de ir pensando Entender parte. a música. Entender. Aí eu fiquei com esse medo, assim, né? De eles achar que eu já ia chegar arregaçando, assim, tocando. E não era assim. Aí até o Israel, até hoje ele brinca. Ele fala assim, você olha pro Moisés, quando ele vai mexer ali, você fala, nossa, vai ficar horrível. Ele fala pra você. Você não dá nada, ele fala. Aí eu lembro que... No dia que eu cheguei, o Rodolfo já tinha selecionado umas músicas, né? Aí no meio tava Batom de Cereja. Ei, entrou o batom de cereja na história. Tava Batom de Cereja. E ela já tava com a guiazinha do piseiro, tudo certinho. Tá. Aí ele me mostrou o repertório. Aí ele falou, o que você acha? Aí eu falei, cara, vou ser sincero. Eu acho que se você gravar esse repertório que você me mandou, eu acho que vocês vão continuar na mesma. Vai continuar o que tá. Eu acho que vocês têm que assustar o povo. Sair do comum. Eu já tinha Batom de Cereja. Eu falei, é isso aqui, ó. Eu acho que aqui assusta. Aí a gente começou a montar um repertório meio eletrônico, com traps estranhos, assim. Você que botou a fé no batom de cereja? Assim, Não, eles acreditavam. Eu acreditava, mas você é, deu a cerejinha do bolo? O Israel, ele tinha um medo, assim, de... Eles acreditavam, mas o Israel tinha medo, assim, sabe? Porque saía muito fora do... De arriscar. Não é de arriscar, é porque eles já tinham um público aqui que respeitava, sempre respeitou o repertório deles, né? Que foi sempre sertanejão, assim, raiz, né? Então eles tinham um pouco de medo, mas eu não tinha medo, não. E o Rodolfo também nunca teve medo, não. Assim, vamos. Uhum. Aí assim, mas eu sempre incentivei eles, cara, vamos fazer diferente. Sempre tentei, eu sempre falei isso, né? Impulsionou ali, bora. A tal da cutucada, né? Mas vai, gente. Ser diferente, Mas nisso você ainda assim... Você já tinha essa coisa de eu sou o produtor? Não. Até porque quando eu fui fazer esse arranjo pra eles, quem ia produzir era o Ivan Miyazato, não era eu. Ah, da Batom de Cereja. Eu só fui chamado pra fazer os arranjos. Tá, ok. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer os arranjos e fiz arranjos. Eu lembro que a gente fez arranjos de 45 músicas. Meu Deus. Pra escolher. Aí eu fui pegando intimidade com os meninos, aí o Israel começou a fazer pergunta pra mim. Moisés, você conhece a galera aí? Eu falei, conheço todo mundo. Conheço o Diego, Batera, a galera, todo mundo. Tudo amigo meu. Porque você já tinha um contato, com eles lá atrás. Aí, mas você conhece todo mundo mesmo? O cara que mixa tudo? Eu falei, conheço. Ah, você produz? Eu falei, produzo. Você produz. Sim. Aí ele, você tem coragem de produzir a gente?
Eu falei, tenho, mas se vocês deixar... Só que eu já sabia que era o Ivan, né? Aí o Israel falou assim, então a gente vai brigar por você. O Israel Rodolfo. Por isso que eu tenho uma gratidão pelos dois. Que top! E Sim. aí? Aí não, a gente vai brigar por Isso você. nesse projeto ainda, Nesse o projeto negócio do batom. acontecendo. É. aham. Aí eu lembro que no dia que eu ia embora, Ah. o Ivan me ligou, né? Falou assim, ô Moisés, prazer falar com você, te conhecer, eu vou aí no Rodolfo te conhecer. Aí eu falei, pode vir, vai ser um prazer meu te conhecer. Eu sempre fui fã da galera, né? Sempre tive respeito por cada produtor. Até sempre... porque a escolha do artista, Uhum. isso independentemente, Uhum. a gente não pode comprar essa É, briga. É verdade. Eu acho que nem vocês, nem os compositores versus produtores. Aham, Escolha do artista. Eu tô aqui pra fazer meu trabalho. aham, é. Né? Mas só que eu esqueci de contar um detalhe que eu acho bem legal. Eita, eu gosto disso. Que quando eu fazia as guias, na época, antes do Rodolfo me ligar, eu tive um momento assim de conversa com Deus, sabe? Já me falaram que você é muito... Eu sou muito... Não, como eu posso falar? Um cara muito de fé. Aí esse dia eu sei que eu dei uma estourada assim com Deus, sabe? Eita, Eu bati na Deus mesa gosta assim. disso, desafio. Aí eu falei, Deus, caramba, e eu? Eu, tipo, assim, eu tava no estúdio sozinho, assim. Falei, e eu? Quando? Sei lá. Vou ficar só nisso aqui, guia. Aí passou uma semana, o Rodolfo me ligou. Foi bem assim. Que loucura, Moisés. Aí... E engraçado que as pessoas te ligavam, você faz? Faço. Uhum. Vou. Eu sempre fui assim. Não, isso aí eu não quero muito, não. Acho que tá aí, né? Uhum. A surpresinha, né? É aquela assim de não... Não, isso aí eu não tô muito afim de fazer, não. Não, faço sim, vou lá. Não dizer não, né? Uns falam que isso aí é um problema, mas pra mim eu não vejo como problema. Não, porque se você tá na sua área e se você faz é o que você ama, por quê? Mas com esse... Tipo assim, do Ivan te ligar e querer te conhecer, você poderia ter... Não, Sim. né? Você ter deixado o ego, talvez, ou qualquer outro nome que que a gente colocar aí. Uhum. Mas não. E isso, na capivara que eu puxei isso aqui, foi uma das coisas que mais me disseram. Moisés é um cara muito humilde. Ele é um cara muito... Obrigado. ele é um cara muito, assim, da palavra, de Deus, de simplicidade, de estar ali com a gente. Você vai amar conversar com ele. Essa foi a resenha do Moisés comigo. Eu tô vendo isso agora, é massa isso. Obrigado. Massa isso. E aí você fez essas 75 mil guias. 75 mil guias. E foi quando o Rodolfo te colocou na parede. Falou, agora você vai, filho. Agora vai o racha. Na verdade eles tinham que conversar com o Juarez, né, o pai do Rodolfo, e o Bissa. Tá. Porque já tinha acertado com o Ivan, né? Uhum. E os dois falaram assim, não, a gente vai brigar por você. Tá. Aí até assim, chegou o dia de eu ir embora, que era um domingo, e nada ainda, né? Aí eu arrumei minha mala, falei, poxa, não vai ser dessa vez. Fiquei pensando, né? Aí depois chegou o Bissa e o Juarez. Senta aí. Ai, Aí meu eu Deus. sentei assim, sentou os quatro, assim, o Bissa, o Juarez, o Israel e o Rodolfo. Falou assim, você dá conta de produzir o Bissa? Você dá conta de produzir o DVD aí? Eu falei, se vocês deixarem, eu Tô aqui. Eu pedi isso pra Deus, meu Deus. Aí ele, então já conversa com os músicos aí. Ele falou, você sabe que só tem uma semana, né? Só que na minha cabeça assim, já tô com os arranjos prontos, então é de boa. Você tinha uma semana. Eu tinha uma semana pra gravar tudo, Tudo. né? Aí eu já comecei... Mas o repertório já estava selecionado? Ali daquelas 42 guias? Ou ainda vocês iam Não, ia definir? selecionar ainda. Tá. Tava com as guias prontas que o Ivan ia pegar as guias e produzir. Depois com os músicos, né? Uhum. Aí eu falei assim, então espera um pouquinho, deixa eu só ligar pros músicos pra saber se eles estão com um dia livre, né? Porque eu queria o Diego, na época era o Luizinho, baixista, o Jeff, então eu liguei pra todo mundo, né? Aí o Luizinho não pôde e chamou o Jazzy. Foi aí que eu conheci o Jazzy. Olha. Aí o Jazzy foi, aí todo não, pode querido, ir, a gente tá com você, pode... Todos eles, né? Todos eles. Meu Deus, são pessoas extraordinárias. Músicos estão na lida há muito tempo, que tem uma história voltada pra música, eu até entrevistei alguns deles já. E, assim, o jeito que eles tocam, a alegria, o compromisso, né? A responsabilidade que eles... O carinho que tem pelo instrumento, pela música que vai gravar.
Exatamente. Eles têm acreditam no projeto. Estão ali de corpo e alma mesmo. Eles incorporam a música mesmo. Isso. É. Obrigado. Principalmente o Diego, ele tem todo cuidado, ele vai ali, ele tem uma fita que ele mede a distância. Nós somos tudo doido, até tudo doido, tudo tudo músico doido. doido. A gente Tudo tá doido. florando, mas é uns músicos tudo doido, tudo tá? doido. Aí eu sei que deu certo deles ir. Aí a gente pegou, aí eu cheguei no domingo, na segunda de manhã eu já fui na casa do Diego. Aí eu falei, Diego, posso ir na sua casa? Aí ele, pode vir, vou levar as músicas pra você. Aí eu já separaram as músicas, aí já passei pro Diego, expliquei pra ele, é assim, assim. Aí ele já fez uma guia de batera mesmo. São Paulo. Em São Paulo. São Paulo, bora. Em São Paulo. Aí mandei pro Jazz, mandei pra todo mundo, as guias, tudo. Aí no domingo, o DVD era na terça, e no domingo entrou mais 2 músicas, que era Só de Sacanagem, a música deles que tocou bem também. Também. Aí a gente pegou e gravou o DVD. Aí surgiu a oportunidade do Rodolfo entrar no BBB. Aí acabou que as músicas... Eu lembro da ordem, talvez, se posso estar errada, você me ajuda. Porque foi assim, o DVD foi gravado, Sim, surgiu a proposta dele pro BBB. foi. E foi quando a música Batom de Cereja Explodiu, explodiu. é. E ele não tinha noção, né? Não, De que a música tava, de como não, tava, não tinha, né? né? Não tinha. E vocês aqui já estavam enlouquecidos, Ah, porque tá tudo doido. foi a música mais tocada de 2021, que foi o É. auge dela, né? Eu até puxei aqui, como diz, na capivara do Moisés, porque ela ganhou uma popularidade, foi onde foi o marco do Israel Rodolfo ali, né? Que eles estavam também, como diz, estavam na carpida Aham. há bastante tempo, mas a Batom de Cereja, eu acho que ela concretizou Israel Foi, Rodolfo junto com Moisés. Porque daí o Moisés, como diz, Moisés é lançado no mercado de sertanejo como produtor musical. É. Que daí as pessoas começaram a te conhecer como produtor. Sim, é. Isso em 2021. É recente, né, Moisés? Se É. for parar pra pensar. É recente. Assim, claro que você tá lá na lida, né, com o seu trajeto, né, Aham. com a trajetória, mas como produtor musical 2021. Sim, é. E aí, a partir disso, o que mudou na vida de Moisés? Ah... Fora o financeiro, né? Porque a gente, acho que é mais financeiro, assim, de você não... Porque a gente, tipo, tinha dinheiro só pra pagar as contas mesmo, né? que tava bom já também, meu nego. E às vezes o filho queria uma coisa, você não tinha como dar, né? Hoje meu filho, ele quer uma coisa, hoje eu não dou porque não posso Vai ficar muito ser mimado. tão fácil. Aham. Ele tem que entender que não pode ser tudo tão fácil na vida, né? Exato. Só isso, agora eu não mudei nada, assim, não. E quando Eu que não- foi a vinda do Moisés pra Goiânia? Pra Goiânia? Por quê a decisão? Os meninos já queriam que eu viesse pra cá, né? Eles sempre Beleza. falavam. E você continua com eles até Continua hoje? com eles até hoje. Foi gravado É. um outro projeto maravilhoso, É. inclusive. Foi agora, né? Foi. Esse finalzinho do ano? Foi. Quando foi? Não, foi agora, mês passado. Foi agora. Foi, A gente gravou o Memórias, lá na cidade deles, Jaraguá. Que, Vai que é o lançar agora no final do mês. Que é o projeto. Não, mas Eu aí acho. vocês também gravaram outro, que é da música da. São vários hits que tem, na verdade, incríveis, que eu tava escutando esse DVD. Mas tem aquela do. Eu Tá não bombonzinho? é bombom, não é bombonzinho. É bombonzinho. Tá bombonzinho, sobre ele sumiu. Que seu brilho sumiu. Aí foram vindo Aí tem agora, vários. o último agora foi do termômetro, né? Que dá... Arruma um bom. Arruma um bom. Arruma um Obrigado. Aí tem Arruma um bom. Eu falo da carroça. É da carroça. Eu falo, essa música tinha que chamar carroça, alguma Tinha que coisa ser voltada carroça. pra isso. Porque não é possível. Enfim, não consigo chamar a música disso. Eu tenho muito isso com o nome de música. Eu falo, mas por que essa música chama assim? Tinha que chamar assim. Eu até falo, quando eu tô escutando composição, eu falo, não, essa música tem que chamar assim, não. Isso não tem nada a ver com isso. Eu quero mudar o nome das músicas. Eu não quero entrar nas guias, não, tá, pô? Pelo amor de Deus. Mas aí veio Seu Brilho Sumiu, aí veio Bombonzinho, né? É. Junto também. Aí veio a Batom de Cereja. Foram vários hits que vocês. Foram vários trabalhos que vocês, Sim. três, né? junto Aí a com minha vinda galera. pra Goiânia foi o seguinte, os meninos já queriam que eu viesse pra cá. Beleza. Aí eu conheci eu já fazia guia pra Rafa, né? Da Raine Rafaela. E a Rafa sempre falava assim, um dia a gente vai produzir junto, um dia a gente vai produzir junto. Que eu fazia as guias dela e ela sempre falava pra mim, né? E... Aí eu conheci o João Neto Frederico também, que eu produzo eles até hoje também. A gente também... meio que- Isso você São Paulo, Goiânia. São Paulo, Goiânia. São Paulo, Goiânia. Beleza. E foi tudo através de guia também. O João Neto Frederico também foi através de guia. Ouvindo guia, perguntou e me chamou também. Que top. Aí um dia, quando a gente foi gravar
o DVD da Rayane e Rafaela, a gente foi lá pra casa do Henrique, lá na... Que foi lá na Fazenda. Na Fazenda, aquele é. primeiro DVD. Lindo, inclusive. é bonito maravilhoso. demais, Parabéns por esse projeto. Enfim, todos, mas... Aquele, o DVD delas é lindo demais. Você encontrou a essência mesmo, assim, da Ray e da Rafa. Muito Não, e elas cantam demais. Ah, pelo amor de Deus, né? Aquilo é debaixo do chuveiro, né, Moisés? Ave Maria, elas vieram aqui no pod, né? Foi muito assim, aquelas duas cantando, meu Deus. Nossa. Nasceram uma pra outra, gente. Não que não todas as duplas, mas não sei. Ali tem um negócio, né, Moisés? Eu sinto isso também, delas. Aí, o que aconteceu? Aí eu tava lá, acabou a gravação, a gente ficou lá, o pós-gravação lá. Aí o Henrique chegou em mim e falou assim, aí a gente ficou 1 hora conversando, assim, 1 ou 2 horas conversando, eu e o Henrique. Aí ele falou assim pra mim, cara, sabe o que você podia fazer? Eu falei, o quê? Eu falei, cara, faz o que o Pinóquio fazia. Eu falei assim, o Pinóquio, ele cuidava dos artistas, ele ia pro show, analisava o show, melhorava o show, fazia, ele era mais, ficava mais linkado íntimo, com o artista. É. Não só a produção, saiu do estúdio, já não tenho mais Isso, contato. Exato. Aí ele falou, faz isso, cara. Aí eu falei, tá bom, vou fazer isso. Aí foi quando eu comecei, assim, aí num show. O Henrique te deu esse start. Aí eu falei, caramba, mas pra mim fazer isso eu tenho que estar em Goiânia. Ah. Aí eu falei assim, bom, já tô com os meninos, né? O Israel Rodolfo, já queria que eu mudasse pra cá. Beleza. O Henrique já falou isso pra mim, e as meninas moram lá, e já tem o João Neto Frederico também, que já mora lá. Eu falei, então tem que mudar agora. Aí eu peguei e vim, mudei pra cá. Foi em 2020? Eu mudei em dezembro de 2023. 23. Fez 1 ano agora. E como é que tá sendo morar no Goiânia? Eu gosto daqui demais, que é quente. Eu não gosto. São Paulo sofria demais. Eu acho engraçado, eu tava até comentando isso, assim, aqui faz calor, aí chove, fica 6 meses sem chover. E eu estranho muito esse calor. Eu gosto, mas eu estranho. Porque São Paulo sempre tá aquele tempinho mais nublado, mais ventinho. Falei, não, gente, São Paulo não tem disso não, porque São Paulo você vive as 4 emoções e as 4 estações na mesma fase. Você acorda chovendo, aí meio-dia faz sol, aí tem uma tempestade do nada, aí quando vê tá caindo uma neblina, tá ali uma chuvinha, você vive as emoções. E Goiânia São Paulo é muito doido. E aqui é só quente. E aqui é só quente, meu Deus, que lugar quente, mas é bom. O povo vive mais, eu sinto isso. O povo é mais alegre aqui, tá? Eu acho que eu sinto isso. Quando você decidiu vir para Goiânia, Moisés, você fez o projeto da Rayane e Rafaela também nesse período. Isso. Porque daí foi o DVD da Fazenda. Foi. Que foram vários sucessos ali, que aí veio Ali Te Ama. Ali Te Ama. Junto com a parceria do Henrique Juliano. E aí logo vocês vieram pra... Foi o ano passado, né? A gente gravou o DVD de Goiânia. Que vocês gravaram ao vivo em Goiânia. Que foi com a Ray também, Rayane e Rafaela. Algumas... Foi só o Henrique Juliano participação? Foi, só Henrique Juliano. Henrique Juliano participação, que também... Agora que tá começando... lançando agora. Que daí veio o Popurrí com o Henrique Juliano também. E elas estão terminando de lançar esse projeto. Eu acho que essa semana sai... Dia 20 agora sai, né? Dia 20 agora de março sai outros 5 músicas, né? Um outro EP. E assim, pra mim também esse projeto, a escolha também do repertório, tudo, né? Assim, escolhido a dedo, a produção, a sonoridade, as escolhas dos músicos. Maravilhoso, incrível. Só que tem uma dupla que você gravou, que até inclusive eu fui no DVD. Que foi em São Paulo. Que foi o Danilo e Davi. Você já estava morando em Goiânia? Já. Eu tinha acabado de mudar pra cá. Você tinha acabado de mudar pra cá e Davi... Você nunca tinha feito nada com o Danilo? O Danilo eu fazia guia também. Guieiro. A guia chegou. E aí? Aí eu lembro que eu tava produzindo... Danilo, gente, pra quem não sabe, o Davi são compositores. Rayane e Rafaela também são compositoras. Então, a guia, pra entender a logística... A guia veio pro Moisés para ele fazer aquilo que a gente falou. Letra versus melodia. Aí a gente tá linkando a história aí pra vocês entenderem. Como que o Davi chegou, o Danilo Davi chegou no rolê? Eu lembro que tava produzindo o DVD de Brasília, do Israel Rodolfo. Tá. Aí o Danilo... Eles chegaram a me ligar para poder produzir o DVD anterior, né? Beleza. Aí eu acho que não deu, assim, o tempo. Porque eu não tinha como produzir os dois, né? Que eu nunca gostei de pegar muito trabalho e eu gosto de dar atenção 100%, Você pega sabe? naquele projeto e finaliza ele. Sim.
Aí eu sei que por conta de tempo não deu. Aí ele fez com outro produtor. Aí eles me chamaram de novo. Tipo, Aí, vamos lá, vamos tentar com Moisés. A gente fez esse trabalho que agora estourou a música deles, né? Apaga, apaga, apaga. Apaga. E essa música, quando eu fui no DVD, eu escutei ela, falei... A gente tem essa coisa, né, Moisés? Eu olhava e falava, essa música tem um negocinho. E querendo ou não, o DVD foi feito em 2024 ou 23, Moisés? Eu acho que foi 2024. Eu não sei se eu anotei aqui, porque acho que foi 2024. Gente, eu tô ficando velha, ou final de 2023, uma coisa assim. Foi final de 2023 para 2024. E eu entrevistei eles. E aí eles estavam comentando dessa música. A gente falou sobre o alcance dessa música. E como que a música ela não tem uma receita, né? Não tem. Porque foi lançada, a música tava ali. Só que no dia da gravação, essa foi a música que a gente mais repetiu, porque era a música que o povo tava mais... Já tava chamando. Já era um sinal, né? Eu lembro que a gente fez ela 2 vezes, tava de dia ainda, que a gente, o DVD foi meio que de dia. Aí quando começou a anoitecer, o menino do vídeo falou assim, cara... O cenário tá lindo, vamos fazer apaga, apaga de novo? Foi mesmo. Que foi quase no finalzinho do DVD. Foi mesmo. Aí ele falou assim, não, então vamos. E todo mundo foi lá e cantou de novo a música. Então a música já tinha aquele... Já tinha o brilhinho ali, sozinha, né? E hoje, sei lá, a música chegou a mais de 100 milhões. Tá chegando a 60 milhões no YouTube. 60 milhões no YouTube. Chegou a Spotify, já não sei qual a posição que ela está, mas subiu também. E as coisas vão acontecendo, né, Moisés? Eu acho isso muito incrível. O que o Moisés... Perguntas na Tipod. Vou começar. É assim... Você começou nesse... Aliás, você nunca saiu dele, né? No meio musical. E desses projetos. O sertanejo estava na sua essência. Você precisou viver outras histórias... outros meios musicais, né? Outros estilos musicais para estar onde você está hoje. Mas o que você enxerga do sertanejo hoje? E do sertanejo que você começou lá atrás? Do sertanejo? Do estilo sertanejo. Eu vejo muita gente criticando, assim, falando que a música tá ruim, não sei o quê, mas... Primeiramente, eu acho que a música... Não é nem a música, eu acho que é a educação do país que é fraca. Sabe? Se você pegar as escolas dos Estados Unidos, as crianças já estudam música na escola. Aqui não. Seu filho só estuda música se o pai obrigar e se ainda tiver condições de pagar. Exatamente. Né? Então, e hoje com a internet, tá aberta qualquer coisa, né? Assim, você tem que estar policiando seu filho para ver o que tá ouvindo, porque é livre, né? Livre. Não tem... Então você tem que estar bloqueando ali, dando e prestando atenção. Até esses dias eu peguei minha filha com a camisa amarrada aqui, eu falei, opa! Ai, meu Deus, pode parar com isso. Você tem 2 filhos, Moisés? Tenho 3. Você tem 3 filhos. 2 meninos? É o quê? 2 meninos e uma menina. Uma menina. A menina é mais sem nova. amigo. Ai. Mas eu não acho que a música sertaneja tá ruim, não, porque eu acho que tem vários meios, e tem gente gravando música conceito, tem umas gravando mais TikTok, tem uns gravando. O problema é que a galera, todo mundo busca audiência hoje, vamos dizer assim, né? O primeiro lugar o primeiro lugar, E até em crítica também, então vai criticar quem tá lá em cima, né? Aí fala, a música sertaneja é ruim. Não é que é ruim, tem gente gravando música boa. O problema é que ninguém divulga aquele artista gravando música boa. E também ninguém vai procurar hoje. Antigamente você ia comprar um CD do Zezé porque tocou na novela. Na novela. Aí você meio que se aprendia a ouvir o CD inteiro porque você pagou por aquele CD. Você fala assim, não, também eu não vou pagar um CD por causa de uma música. Sim. Aí você ouvia o CD inteiro e acabava que o CD estourava todo. Então, faz sentido. Né? Eu nunca tinha olhado por essa ótica. E hoje não. Hoje você vai lá e escuta aquela música. Aí... De vez em nunca, a pessoa vai lá e escuta. Eu quero escutar o EP completo daquilo, né? Hoje você pega uma lista de uma pessoa, tá sertanejo, tá funk, tá rock, tudo num playlist só. Então tá muito aleatório, né? Tá muito aleatório. Eu tava vendo eu estava numa reunião
E como que as pessoas... É muito doido o que eu vou te explicar para você entender e você colocar seu ponto de vista sobre isso. Hoje, a Warner deixou assim, solto no ar, assim, que nessa reunião que são lançadas quase ou mais de 10 mil músicas por dia. Por dia, né? E aí você tá no top 200 do Spotify, por exemplo. Ou a sua música se destacou de alguma forma no TikTok, no YouTube, em todas essas plataformas, né? Cara, se são lançados 10 mil músicas por dia e você tá nesse ponto, você tá assim, você tá no topo do Everest, Moisés. Querendo ou não. De 10 mil músicas que são lançadas de todos os gêneros, todos os dias. Eu acho que essa briga tá meio insana, né? Por você estar no topo sempre. Se considera-se uma pessoa privilegiada. Sua música tá tocando no rádio, pelo seu gênero, né? O sertanejo, querendo ou não, ele domina o Brasil aí. Domina. Ainda, e sempre foi o nosso forte. Sim, então, pra mim, essa briga, ela vai... eu acho que é uma briga de ego mais do que propriamente de briga de minha música é boa, escuta. Você tem essa concepção também? Sim, tem essa concepção. Chega ali, faz o seu trabalho bem feito e faz o negócio acontecer. Arroz com feijão? Eu sempre tento falar isso quando eu vou produzir. Que às vezes o artista querendo pra aquela modinha, eu falo, cara, mas vocês não é isso. Você fala, Moisés? Falo. Eu falo assim, eles dão uma abertura pra eu falar. Aí eu falo o que eu penso mesmo, eu não escondo assim. Aí eles acabam faz um meio termo assim, vamos dizer. Mas eu falo, mas não deixa da sua essência, porque foi isso que vendeu, né? Que top. Aí ir pra modinha, a modinha passa, né? Top. Show de bola. Nós estamos nos bastidores do sertanejo. Existe alguma música assim que você colocaria assim, que se fosse essa música vai ser um sucesso ali? Você colocou toda a sua energia e de alguma forma ela não fluiu. Existe uma música injustiçada para Moisés Rufino? Injustiçada? Difícil, né? Tem várias. Mais uma top 1 que você fala, puta que pariu, por que essa música não rolou? Tem uma música assim que até hoje eu fico meio assim. Chegou um áudio do Israel Rodolfo, que é do DVD de Brasília. E como eles vinham da Batom de Cereja, então eles meio que tinham assim, que tinha que vir com a mesma onda, assim, né? A mesma vibe. E pra mim, a música daquele DVD pra mim era Chegou um Áudio. E era uma romântica. Aí... o backstage, concordando. Tá vendo? E era uma romântica. Aí um dia o Juarez me chamou no carro, a gente saiu, ele perguntou assim pra mim, falou assim, qual que você acha que é de trabalho? Aí eu falei, Ju, pra mim Chegou um Áudio, mas como todo mundo tá indo dar uma namorada, então vou com vocês aí, mas pra mim a segunda Chegou um Áudio. Só que eles não sei se trabalharam ela, mas acabou que ela explodiu sozinha, porque chegou no Nordeste, e o Nordeste ela virou Viralizou. Chegou um áudio. Chegou um áudio. E ela tá no show dos meninos até hoje, o povo canta tudo, ela. Mas eu era uma música que eu acreditava, assim. Era aquela música que tinha que estar, tipo, ali, Batom de Cereja. Entendi. Eu acho que tinha que ser de trabalho, sabe? Mas eu não sei se eles trabalharam, assim, eu não cheguei a perguntar. Músicas injustiçadas na Tipod, entrando no... Eu tenho um quadro, tá, Moisés? Chama Músicas Injustiçadas. E através desse quadro eu pergunto para as pessoas, qual é a sua música de trabalho, o produtor, o artista, o compositor, que você achou que assim, ali, você falou, mano, essa música vai mudar a minha vida, né? Vai mudar a minha história, vai mudar tudo. E aí a gente tem a do Moisés, gente. Depois na edição, com dos cortes, eu vou colocar essa música para vocês conhecerem, para quem não conhece. Como chama a música? Chegou um Áudio. Chegou um áudio. Eu tenho mais algumas coisas aqui pra te perguntar, mas primeiro eu tenho uma pergunta na Natpod. Ai. Na trajetória do Moisés, a vida do Moisés é um filme. Nossa vida é um filme, né? E a gente tá sendo filmado ali. 24 horas por dia. Estamos num BBB, Moisés.
Deus filma a gente 24 horas por dia. Exatamente. A gente está sendo filmado por uns olhos aí sagrados. Só que nesse filme, você tem a opção de colocar uma cena no passado e que precisava ter acontecido, mas não aconteceu. Ou você tem a opção de colocar essa cena no futuro. Qual é a cena que falta no seu filme? Meu filme? Nossa, essa é difícil, hein? E não é uma pergunta difícil, vai. É sim. Pensa, fala assim. Pode ser tanto Moisés produtor, falo carreira, mas pode ser Moisés vida pessoal também. Vida pessoal? Vida pessoal. CPF ou CNPJ. Isso aí é a sua vida, é o seu filme sendo filmado e olhado com outros olhos. Que cena que faltou, assim, que você fala? Putz, se isso acontecesse seria muito bom. Ou, no futuro, se ela acontecer. Tem alguma coisa que falta para Moisés Rufino? Meu sonho mesmo, assim, se fosse pessoal, se eu tivesse esse poder... Você tá jogando pro universo, tá? Jogando pro universo. Eu pegaria todos os artistas, pelo menos faria uns 3 shows de graça pra ajudar pessoas, sabe? Mas assim, um showzão em estádio, com todos os artistas, assim. Tipo um encontro. É um show beneficente, você fala. Isso, Seria um projeto. Com todos os artistas, sem exceção, assim, eu digo no sertanejo, né? Eu tinha vontade de ver isso acontecer, assim, mas não só de vez em quando, mas sempre, assim, sabe? Como se fosse uma coisa anual. Vai ter um É. projeto tal pra ajudar as instituições carentes. Caramba, Moisés. Eu tinha vontade, era meu sonho, assim. Isso sempre esteve com você? Sim. Sempre tive vontade de conhecer muitos artistas e depois conseguir... E você sabe que você tem esse poder, né? Você como produtor hoje. Eu tinha vontade de fazer isso. De criar esse projeto. Que é um projeto muito lindo, inclusive. Eu tinha vontade. Nossa, passou ter um filme. contato. Passou um filme na minha cabeça agora. Se for parar pra pensar. Porque geralmente as pessoas pensam na cena da vida delas pra elas. Né? Eu queria que acontecesse isso na minha vida. E você pensou de uma forma diferente. É porque, assim, Jesus, ele fala pra gente, a gente cuidar do próximo, não o governo cuidar. Então eu vejo que a galera deixa muito mais na mão do governo, não é o governo que tem que cuidar do povo, é a gente, né? Ele fala pra eu cuidar do meu próximo, não vamos dizer, o César da época. Né? Então eu acho que as pessoas deixam... A tal da frieza, Moisés. Se esfriaram nesse sentido, na fé. A ganância aumentou demais. Que forte isso, Moisés. Isso é muito, muito, muito forte. E a gente não tinha parado para pensar. Pois bem, produtores e artistas. E eu sei que é um trabalho muito árduo, né? Porque tem custos, né? E tem empresários e tem investimento, mas... Seria um projeto, acho que nem dá pra um fazer visto. Tranquilo. E nem um visto, É só né? querer. Exatamente. Assim, nunca se foi feito, eu acho. Eu não lembro, assim. Eu também não. Eu sei que alguns artistas ajudam, coisa assim, mas... Não, mas não dessa forma e do jeito focado nisso, focado nisso. E quais são os projetos futuros de Moisés? Moisés, pode dar um spoiler? Spoiler, tô gravando o Léo Balbinotti... Dia 25 é um artista lá do escritório Isaia Rodolfo também. Léo? Balbinotti. É um moleque bonito. É mesmo? E aí, como é que tá esse projeto com ele? Tá vindo uma onda, ele é bem jovem, tem acho que 23 anos. Ele é daqui de Goiânia? Não, ele acho que é do Paraná, alguma coisa assim. Mas é pra aqueles lados ali. Ele é dali. Aí ele tem um timbre diferente, sabe? Ele tá vindo com uma onda bem diferente. E quando que vai ser? Tem alguma coisa assim? Dia 25 agora. Agora de março? Vai ser aqui em Goiânia? Não, vai ser em São Paulo. Vai ser em São Paulo. São Paulo. Léo Balbinotti, olha gente nova chegando no rolê, gosto disso. E como é que tá a escolha desse repertório? Qual que vai ser a essência dele? A essência dele tá meio assim... É um sertanejo?
Sertanejo chique, sertanejo brega, uma rocha? Tá meio... Tá meio assim, meio TikTok, vamos dizer, sabe? Sério? Ele foi pra uma onda assim, porque ele é muito jovem, né? E a esposa dele também é influencer, bem famosa também. Então ele foi pra esse... Acho que foi mais pra esse lado, assim. E ele tem um timbre meio nordeste. Ele é do Paraná, mas o timbre dele é bem nordeste, sabe? Que loucura. É. Ah, Aí a gente deu uma mesclada, assim, de um pouco de sertanejo com o nordeste. Eu sempre faço essas misturas loucas, assim, que aí no fundo ninguém sabe o que é. eu adoro, tá? Isso é tão bom. Eu adoro, isso É que nem bom. aquela música da Rai que o Israel Rodolfo gravou, que é nem namorado nem ficante. Ninguém sabe que estilo é aquilo, eu também nem sei. Eu falei assim, eu fiz a guia e saiu aquilo. Foi. Não Inspiração. sei, Inspiração. Tem alguma, assim... Claro que o Moisés, como produtor, é um produtor jovem, né? Jovem. Jovem. Adorei. Eu gostei. É um produtor jovem. Como produtor, sim, Como jovem. produtor, é um produtor jovem. Que você... assim, dupla sertaneja, assim, que você fala assim, cara, se eu gravar, é uma coisa assim que vai ser diferente, vai mudar a minha vida. Solta a verba, Moisés. Tem? Pra mim fazer... A não, se produção. eu pegasse alguns artistas, eu ia mudar, assim, não mudar, mas eu ia dar uma carinha nova, assim. Tem alguma que você pode falar pra nós? Adoro. Moisés, você não vai ser polêmica. Não é polemizar, mas talvez é um sonho. Sim. E quem seria essa dupla? Eu tinha vontade de fazer um Bruno e Marrone. Uau! É. Responsa, né, amigo? Ali Eu é tinha massa, né? vontade. Ali é massa. Quem mais? Sonho pessoal mesmo por um Zezé, um Chitão. Eu tinha vontade. Todos eles, né? É. Moisés fizeram Porque fez história, parte da minha vida toda, a né? vida toda. Tão ali na essência, né? Tem uma parte com o Chitão que é muito engraçado, sabe o William? Sanfoneiro? Sim, entrevistei ele. Eu tô- Ele é sensacional. O que aconteceu? Eu tocava com a dupla e... E essa dupla, ele era sócio do Chitãozinho Chororó na Montana Grill. Aí um dia, Sim. aí eles chamaram a gente pra ir tocar pro Chitãozinho Chororó, mostrar a dupla pro Chitãozinho Chororó. E o William, ele é muito fã do Chitãozinho Chororó. Aí ele ficou tão nervoso Ai, Moisés. que ele chamou o Chitãozinho de Chororó. Aí ele ficou Mentira. inconformado. Mentira! Não, ele não contou essa gafe pra mim. E o Chitãozinho? Aí o Chitãozinho, eu sou o Chitãozinho. Aí ele, Não, eu sou o tô Chororó. nervoso. Não, ele chamou o Chitão de Chororó. É. Meu Deus. E o Chitãozinho ficou de boa. Não, ele falou assim, não, eu sou o Chitãozinho. Ele, não, desculpa, eu tô nervoso. Ah, que Aí, massa. nossa, Moisés, eu meti uma gafe, cara. Eu falei, o que foi? Eu chamei o Chitãozinho de Chororó, cara. Só que ele sabia que era, que ele ficou muito nervoso, sabe? Eu acho que era a primeira vez que ele tava vendo... Ali, pessoalmente. Você vê, né, gente? Nossa, a gente foi tá nesses bastidores, a gente vive ele 24 horas por dia, lidar com uma pancada de gente, mas você ali encontrando aquela pessoa, seu ídolo, né? Aham. Dá aquela tremida, né? Dá uma É muito tremida. doido isso. Fora essas duplas, o Moisés também tem vontade de gravar um outro estilo musical? Ou o sertanejo tá ali? Né? Eu sempre gostei de sertanejo. Mas já Já apareceu surgiu proposta de fazer pagode. E aí? É. Eu tenho vontade de fazer. Pra ver o que sai. Não, mas não chegou a concretizar isso. Não, ainda não. Já tive proposta, inclusive tem até uma assim pra ver. Mas é que eu sou meio doido, assim, eu tenho medo, assim, de os caras terem medo, de assustar, assim, com o que eu Uai, meu fizer. filho, Porque mas é assim que é a vida. eu gosto de fazer coisa diferente, assim, eu... tinha vontade de Moisés como guieiro, né? Vamos voltar para Moisés guieiro, que escutou muitas guias de muitos compositores. O que você dá de recado, assim, ou uma dica, ou um conselho para os compositores Os hoje, compositores? como produtor? O que eu mais pego, assim, com eles acho que até os cantores também, na hora de fazer a guia, a voz, canta muito alto, tom muito alto. Aí o que acontece? Quando o compositor mostra a música pro artista, o tom tá muito alto, ele gosta da música, porque ouviu daquele jeito. Aí, às vezes, quando ele vai colocar no tom dele, ele dá uma brochada, sabe? Ele não perdeu aquela pressão que ele ouviu da guia. Ele ouviu da guia. Aí então eles não. Aí acaba não gravando a música. Por mais que a música seja boa.
É incrível isso. É. Então é um Pensa. conselho que você vai passar para os seus compositores. Eu já falo isso, mas às vezes sou teimoso. Mas isso aí, gente, é uma dica boa e eu escuto muito isso. É. E também, você como um guieiro, né? Um antigo guieiro, que produziu ali, você ainda volta naquela essência, talvez, de escutar a guia na voz e no violão? Ou você prefere escutar a guia já na produção? Pra mim, de qualquer jeito. Vai. É. Porque tem muitos produtores que ainda estão nessa essência de escutar. Manda sua voz e violão, tá tudo certo. Tanto faz pra mim você. tanto faz. E se a guia estiver boa, eu mantenho o arranjo. Aí eu pergunto quem foi que fez, eu pego os dados dele, coloco no ISRC e coloco ele como arranjador também. É mesmo, Jéssica? Só quando eu esqueço. Às vezes eu falo, mas fica fica me chamando, porque senão eu esqueço, é muita coisa pra resolver, né? Aí você acaba esquecendo, assim, E aí às você vezes. segue aquela... Aí eu sigo também. A composição não, mas o arranjo do próprio... Sim. Do próprio compositor. É. Que legal isso. Muito bom. E como que você faz essa pré-seleção de compositores e audição? Em audição? Audição, gente, vou explicar, porque a gente fala com gente que não entende. Audição, vou resumir. Você pega um dia, eu vou fazer a audição dia 25, 26, 27. É como se fosse um encontro onde o Moisés senta no sofazinho básico ali, no próprio estúdio dele, e vão entrando grupos de compositores. E ali você pega... Quantas músicas? Você dá tempo? Umas 15, 20 músicas, né? 15, 20 músicas. Então, Cada os compositores ali têm seu espaço para mostrar a sua música e mostrar ali sua ideia, o seu projeto e tudo mais. Então, a audição, o nome disso se chama audição no nosso meio. Como que o Moisés faz esse trâmite aí de audição? Eu acho que depende muito do artista. Tem artista que ele já gosta de certos compositores, né? Então eu ligo para cada um, marco o dia, o horário. Geralmente a gente marca 1h30 para cada um, tipo 1 hora para ouvir e meia hora para intervalo de conversar, essas coisas assim. E como é muito compositor, aí não dá para marcar todo mundo também. Beleza. Né? Porque senão é um mês de audição. Todo dia, na todo verdade, dia, né? o dia inteiro. O dia inteiro. Mas eu escuto muito pelo celular também. Recebe músicas de compositores novos todos os dias, mas todo dia. Você filtra isso ou não? Filtro. Eu dou uma ouvida. Agora, só esses dias que eu tô meio afastado, porque muito trabalho e não dá conta, assim, de ouvir. Mas eu sempre ouvi e respondi. Você dá essa ideia pro seu artista, dele vir com as músicas já, e você dá o seu pitaco, ou você também já separa músicas que você... Você escuta uma guia, você tá escutando uma música de um compositor que ele te mandou, essa música é pra fulano. Você já separa isso também? Eu já mando na hora. Eu já pego e já encaminho. Já encaminha. Escuta essa aqui, vê o que acha. Já faço assim. Top. Eu não fico guardando. Você ali. não tem umas musiquinhas suas, assim, selecionadas? Não, essa música eu vou guardar aqui pra mim, pra guardar aqui no projeto. Não tem? Não. Top. Tem não. Top. Eu acho que... Sei lá, acho que guardar... Pode passar o tempo dela e você esquecer também devido... Eu tenho muito problema de esquecer. Não, eu sempre falo com a galera. Mas é tão na paz, meu Deus do céu. Falo, gente, me chama, não fica com vergonha não. A gente fica com medo de incomodar. Falo, mas pode incomodar, não tem problema não. Ô, Moisés, e pra essa galera, pros artistas, assim, que você trabalhou, que você tá vendo no mercado agora, você tem algum recadinho, alguma coisa pra passar pra eles? De qual? De artistas. Geral? Eu acho que você tem esse direito. Você recado? como produtor. Eu falo que cada artista tem que acreditar na sua essência. Eu acho que muitos artistas se perdem. Fica chutando pra qualquer lado assim e indo pelo que tá pelo na modismo. Um artista que eu tiro o chapéu assim, que eles ainda não são conhecidos nacionalmente, mas eu tiro o chapéu pra isso, que é o Juan Marcos e Vinícius. Eles mantêm a essência deles, por mais que não é o que tá rolando, mas eles estão firmes ali no que eles acreditam. Na lida. E se eles acontecer a qualquer momento, eles vão ser os caras da vez. Entendeu? Juan Marcos e Vinícius. Gravem esse nome. E eles cantam muito também. E eles têm a essência deles e eu tiro o chapéu, porque é o que
Todos Não é deveriam... você que produz? Não, Não? não. Eu acho que quem produz eles é o Gabriel Pascoal. Sim. Gabriel Ah, Pascoal. tá. Pascoal. Inclusive, quero muito ele aqui também. É gente boa demais. Sim. Então, não perder isso, não perder essa essência. Lógico, Mas eu o acho que que é você não pode perder a essência, Moisés, pra você? gravar aquilo que acredita. Um exemplo, tem artista que acredita no romântico, mas eles ficam com medo de gravar muito o romântico, assim, de fazer um repertório romântico, né? E hoje quem acerta a música romântica, fica eternizado. Permanece. Né? É incrível isso. Então, o que acontece? Aí cai show, aí eles vão... Lógico que tem todo... Tem várias esferas, né? Não é só a música ali feita e produzida. Tudo depende de como tá o bolso também, né? Exato. Aí acaba muitos tendo que cair pra modinha também, né? Pra viralizar. Pra viralizar e conseguir pagar as contas, né? Então... Mas eu acho que... Eu digo isso, mas não pelos artistas que estão começando. Eu acho que é mais os que estão nas cabeças mesmo, assim. Sabe? Top. Os que estão começando tem que arriscar mesmo. É isso, Tira não ali, tem o que tira ali, fazer. É o que o Moisés, arriscar. o que o Moisés fez lá no começo, né? Ué. Como guerreiro de produtor e eu tô aqui, gente. Bora, vamos fazer o negócio acontecer. Isso é muito bom, isso é muito bom. Gente, nós estamos já quase 1h20, 1h30, sei lá, tô perdida. Moisés, estou muito feliz de ter conhecido a sua história. Obrigado, eu que agradeço. Você é um cara, assim, no meio, no mercado. Quando a gente fala de Moisés Rufino, as pessoas te enxergam de uma maneira muito legal. Obrigado. Você tem feito a sua história, você tem assinado ali embaixo de uma forma muito bonita os seus trabalhos, os seus projetos. E Obrigado. eu, Natipod, desejo, sei lá, mais milhares aí de sucesso e de transformações, porque eu acho que o trabalho do produtor tá aí. Quando ele acredita na dupla, ele acredita no trabalho da dupla, no trabalho dos compositores, principalmente, que pra mim é um trabalho... eu acho que os compositores estão no top 1, assim. É a nossa obra-prima. E através deles é que saem esses grandes sucessos, porque você acreditou na música tanto quanto o compositor. E eu sempre tento falar pros artistas isso aí também. Cara, tem que dar atenção pro compositor, tem que tratar... E muitos deles perdem essa essência, né, Moisés? Não tô com paciência pra escutar compositor. Não tô muito afim de escutar guia agora, né? Porque querendo ou não, tudo sai deles. Até o arranjo sai da composição, não tem como. Exatamente. Né? E os compositores estão cada dia mais. Você tem percebido isso? Sim. Preocupado com o arranjo, preocupado com a melodia, com a entrega daquilo. Então, claro, cada músico e cada artista na sua escolha, né? De estilo musical, mas a composição tá ali. Tá ali. E basta, né? Exato. E basta o produtor musical aflorar isso e colocar vida nisso e acreditar, tanto quanto o compositor. Sim. Para o intérprete, né? O artista chegar e mostrar aquilo pro povo e milhares de pessoas cantarem a sua verdade, a verdade do compositor e a verdade do artista. Exatamente. Né? É basicamente isso. Os bastidores é basicamente isso. E é difícil, isso. É árduo, é complicado, porque o nosso mercado, o nosso meio, ele ainda tem as suas peculiaridades, né? As suas dificuldades, né? Mas eu tô muito feliz de ter conhecido a sua história, de poder mostrar a sua história no Natipod e através do Natipod as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Quem é Moisés Rufino, pô, que tá aí no mercado e tá fazendo história no mercado da música sertaneja. Eu que agradeço. Obrigada, o convite, viu, nego? Parabéns Obrigada pelo mesmo. seu trabalho, que Deus abençoe cada vez mais. Nossa. E que cresça mais e mais. Obrigada. Eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra mostrar os bastidores e mostrar quem somos. E por que estamos. Essa é a verdade. Obrigada mesmo, de coração, tá? Deus abençoe. Obrigado, amém. Obrigada. Manda um beijo pra aquele povo ali. Obrigado. Estive com Moisés Rufino. E eu não sei quando que vai sair esse episódio, porque a gente vai soltando
vai soltar em breve. Mas siga Moisés na rede social, arroba Moisés arroz, olha eu. Rufino. Arroba Moisés Rufino, tudo junto. Tudo junto. Moisés com S. É. Mas, às vezes quer aflorar o trem, né? Com I, que Com uns I, pensam que é Y. tem isso também. E sigam o Natpod, se inscrevam no canal. Nós estamos no TikTok, nós estamos no Instagram, no YouTube, que é o episódio completo. E no Instagram tem lá todos os cortes. E eu quero, através desses cortes, mostrar a história de Moisés. Fechou, gente? Ó, um beijo pra vocês. Obrigado. On my head, baby, what is next? Rolling on me, feel it protect, screaming we the best.